Tavares, da Band. Até coloquei o óculos aqui para te ouvir. Deixa eu ajeitar o óculos aqui. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Ele não teve coragem de falar a palavra Corinthians ao clube que deu a oportunidade de ele trabalhar o Brasil. Como é que ele vai responder para... Antes de mais nada, boa tarde, né? Boa tarde sempre, Prose, ao Bubu, Louco Chácara, com o novo penteado. Como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, de novo, vou deixar bem claro. A questão da proposta Flamengo-Vitor Pereira, não tem nenhum problema. Faz parte do jogo, ele estava sem contrato, o Flamengo foi lá, viu um potencial no treinador e o contratou. Tranquilo. Isso aí é natural. A forma como ele conduziu a saída dele do Corinthians é que foi errada. Ontem ele falou que a diretoria do Corinthians pediu para ele se manifestar, é mentira, porque conversando com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians, o Corinthians jamais pediu para que ele se manifestasse e colocasse esse problema público, foi ele que, por livre e espontânea vontade, mencionou isso, mas a partir do momento em que ele tem esse tipo de comportamento, é normal, né? É normal ele participar de tudo isso, porque as duas primeiras perguntas foram feitas por organizações ligadas ao Flamengo, né? A raça rubro-negra, alguma coisa assim, que é da torcida, Nação Rubro-Negra, e depois a pergunta foi feita pela Flá TV. E nós vimos aí exatamente o que aconteceu. Uma coisa orquestrada, vamos lá, organizada, né? Orquestrada no sentido de organizado, vocês fazem as duas primeiras perguntas, a segunda pergunta vai ser essa, você responde e a gente já breca já logo tudo isso. Né? O que assim, não me causa nenhum espanto, né? Tamanha covardia dele em não responder. Né? Porque ele poderia muito bem chegar para os dirigentes do Flamengo e falar o seguinte, olha, de uma vez por todas, deixa eu esclarecer tudo e aí depois dessa coletiva, a partir da próxima coletiva eu não vou falar mais nada, porque eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, exatamente o que aconteceu e o que aconteceu. A explicação dele, nós vimos que não foi uma explicação plausível e convincente, porque ele deixa uma série de dúvidas ali, questão de estrutura, questão de projeto, de títulos, sabe? E falando que não devia nada, a única pessoa que ele devia era a esposa. Eu, particularmente, não vejo a possibilidade de ele bater ali e bater de frente com os dirigentes do Flamengo, como ele fez lá na Arábia, quando ele teve que fazer ele teve que dar uma declaração e o intérprete falou, não, isso aqui você não fala. Ele pegou e ficou todo nervoso, né? Então ele poderia ontem ter esse tipo de atitude também, mostrar o que de fato realmente ele, na acepção da palavra, teria coragem e assumiria a responsabilidade do erro que cometeu. Era simples. Tseng, era simples. Antes mesmo de tudo chegar a esse ponto, acertei com o Flamengo. Coletiva, manda um vídeo, como ele fez vários vídeos agradecendo a torcida do Corinthians, olha, peço desculpas a vocês, né? Eu realmente, de fato, falei isso, mas conversando com a minha família, recebi uma oferta do Flamengo, eu fiquei realmente tentado a essa oferta, possibilidades de títulos, e isso acontece. Conversei com os meus familiares, conversei com a minha sogra, e eles falaram que eles estão sujeitos e suportam mais um ano. Pronto, errar é humano, todo mundo erra, assim. Todo mundo erra. Agora, vira público, não ter a capacidade e a hombridade, antes de mais nada, né, de falar, de citar o clube, o Corinthians, e estava muito claro ali que ele foi proibido de falar, né, mostra exatamente que tipo de pessoa nós estamos lidando. Mas vida que segue, eu desejo a ele toda a sorte do mundo no Flamengo, que o Flamengo possa conquistar os títulos que ele tanto almeja e que os torcedores do Flamengo almejam também, mas não muda aquilo que eu penso sobre ele, que é exatamente o que eu falei. Faltou coragem ou faltou hombridade para ele poder realmente, de fato, assumir o erro e pelo menos ter um pouquinho de gratidão às pessoas que o acolheram tão bem e que o trataram tão bem. E quando ele precisou de apoio, o apoiaram. E era mais uma oportunidade nessa pergunta de encerrar o assunto. Até porque a pergunta ela tem tom. Só para encerrar o assunto, só para a gente finalizar o assunto, era mais uma oportunidade. Ela responde, falei, gente, eu já acabei de falar isso, ok, estamos encerrados. Tem um ponto para mim, e vou repetir. Ontem... eu coloquei, tá muito claro para mim que ele se seduziu pelo que o Flamengo oferecia para ele, ele achava que o Corinthians que não, e ok, ele poderia colocar isso. O ponto é que assim, uma entrevista para valer começa quando as perguntas são feitas pelos jornalistas, tá? Pergunta de sócio-torcedor não é entrevista, pergunta da TV do clube não é entrevista. A entrevista começa quando os repórteres de veículos de imprensa começam a perguntar.
O resto é ato institucional, né? E é normal, né? Você faz ali, contempla o sócio-torcedor que paga, que ajuda o clube, que tem direito de estar ali por ser o torcedor, tem direito de ser representado nessas situações. A TV oficial do clube produz o conteúdo oficial, mas o que o grande público quer consumir não é só o conteúdo oficial, é a real ali. Então, o Jean ontem no Sport Center, eu estava assistindo à noite, ele colocou uma coisa que é muito interessante. Hoje, você está barrando um assunto X. Amanhã você vai barrar um assunto Y, que é de interesse do próprio torcedor do clube. Alguma coisa que está acontecendo dentro do clube, alguma crise, alguma coisa administrativa, algo que, o que está acontecendo? Aí eu não quero falar sobre isso, mas aí pode ser interesse do torcedor. Eu entendo plenamente que o torcedor do Flamengo não interessa em nada a questão Corinthians. Entendo plenamente. Mas o que você barra hoje é interessante para o seu torcedor, amanhã o torcedor vai querer saber e talvez seja impedido de saber por esse tipo de situação. Então, para mim, a condução da entrevista, ela foi feita de uma maneira que não deveria. E assim, se alguém me chama de mentiroso, eu quero me defender, tá? Porque o que a Tatiana Tavares colocou muito bem foi, cara, o presidente do Corinthians te chamou de mentiroso. Então, quer uma chance melhor do que estar com o microfone na mão, na hora que está todo mundo ouvindo, de se defender? Não, falou, não, eu não sou mentiroso. Vou reiterar aqui que aconteceu isso e é o que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, esse assunto não vai ter fim. Assim, Alex. Aliás, estamos aqui falando justamente sobre isso. Mas me parece que para o Vitor Pereira teve fim. Pela explicação que ele deu antes de começar realmente a entrevista, cumprimentando a Tatiana Tavares, que fez a pergunta depois. Pro técnico do Flamengo, o assunto está resolvido, né? Assim, de uma maneira que ficou muito clara, me parece, o que está muito evidente nessa situação. No Corinthians, ele viu uma possibilidade muito complicada de ganhar grandes títulos, apareceu o Flamengo. Opa, melhor elenco do continente. Aí eu tenho uma chance grande de ser campeão, e é um direito dele. O que o Vitor Pereira trouxe à tona na reta final da passagem dele pelo Corinthians foi um problema pessoal que me parecia grave. Não sei se foi resolvido ou não esse problema. Como ele falou do problema pessoal, muita gente se interessou por esse problema pessoal, que é algo muito particular dele. Então, se resolveu ou não, não sei. Agora, ele está muito bem resolvido, né? Certamente fez um belo contrato, vai trabalhar em um clube hoje que dá uma condição que talvez nenhum outro clube do continente dê em relação à qualidade do elenco, dos jogadores. E a vida do Vitor Pereira segue, vai tocar. Já tem desafios grandes com o Flamengo aí nas próximas semanas. Acho que esse assunto no Flamengo não vai ser discutido. Talvez se ele sair do Flamengo, vier jogar em São Paulo... Mas tem a Supercopa aí, ainda em em janeiro. outra história. Aí é uma outra conversa. No clube, me parece que para ele está resolvido isso. A estreia do Flamengo no Carioca não vai ser assunto contra o Audax no dia 12, mas no final do mês já tem a Supercopa contra o Palmeiras, né? Então, eu falei um pouco ontem sobre a coletiva. Eu tenho um pensamento talvez um pouco diferente das outras pessoas, assim. Eu não concordo com como foi feita a entrevista, concordo com os companheiros aqui, mas eu entendo. E não é uma prerrogativa do Flamengo fazer essa censura em coletiva. Mano Menezes assume o Internacional, algumas pessoas chegam, pô, mas você é gremista, seu passado no Grêmio e tal? Os caras, não, peraí, que não. O Galo inaugura a sua arena. Chega lá, então, mas tem o Cruzeiro, não sei. Não, aqui não, aqui a gente vai estar falando, estamos inaugurando a arena do Galo, vamos falar do Galo, entendeu? E em todos os lugares. Chega no Corinthians e alguém, não, mas porque no Palmeiras, cara, o Palmeiras é outro problema, aqui entendeu? Então, eu acho que o Flamengo, nesse caso, ele fez mais do mesmo. No futebol brasileiro, isso é comum. Satanizar agora o Flamengo, ou a diretoria do Flamengo, que visivelmente policiou. Não, vamos anunciar o técnico do Flamengo, vamos falar do Flamengo. Beleza, tal. O Vitor Pereira, para mim, que falhou mais uma vez, porque ele deveria ter feito como pessoa física, ele uma coletiva, uma explicação. Qualquer vídeo. Sabe, uma live, sei lá, qualquer coisa, alguma coisa. Vamos falar disso aqui. Então, eu não estou ainda no ambiente rubro-negro, não estou ainda no Flamengo, Vou explicar. O que vocês querem saber? Se eu sou mau caráter, se eu sou mentiroso, se eu tenho um problema com a minha sogra, se a minha sogra está bem, se a minha sogra está mal. Falem o que vocês quiserem. Depois que eu assumir o Flamengo oficialmente, ali eu vou falar do Flamengo, não vou falar. Né? Porque é muito comum, a gente chega... Tem técnicos que falam assim, pô, diz não sei... Não, isso eu não falo. O próprio... treinador é muito comum isso, né? Mas o adversário... Não falo sobre isso. Não falo sobre não sei o quê. Né? Pô, mas é importante... Não falo sobre isso. É um direito da pessoa. Como é o direito de um clube, olha, não, aqui a gente está fazendo uma coletiva de apresentação técnica do Flamengo, não queremos que perguntem do Fluminense, ou coisa ligada ao Vasco, ao Corinthians, sei lá quem. Então, eu entendo, mas não concordo como jornalista, o cara de comunicação, não concordo.
E mais uma vez, acho que o Vitor Pereira é uma atrás da outra, sabe? Fazendo besteira atrás de besteira, conduta, comportamento. E ele saiu aparentemente meio grandão, né? Que ele fez a explicação dele que não explicou muita coisa. E saiu achando que... Né, Bubu? Ele contou uma retrospectiva dele na passagem pelo Corinthians. Quando ele chega e fala assim, o que eu estou falando aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Quem pensar diferente é mentiroso, é mentira, entendeu? Ele inverteu o negócio. O Léo perguntou, né? Pô, você não quer se defender como você é mentiroso? Ele, de alguma forma, falou assim, não, eu contei aqui o que é a verdade. Quem fala outra coisa é mentira. Que ele não assistiu os vídeos dele quando ele fala, nunca irei treinar outro time, minha sogra. Quer dizer, ele não assistiu. Esse que é o grande problema. O que entra em conflito é o Vitor Pereira com o próprio Vitor Pereira. Não é o Vitor Pereira com as palavras do Duílio ou com as palavras de outras pessoas. Né? É o Vitor Pereira com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira que se apresentou ontem está se contradizendo com o Vitor Pereira do Corinthians. Outro dia, né? Ontem, outro dia, 20 dias atrás. Esse é o grande problema. Não somos nós que inventamos ou criamos, né, fake news porque ele falou ou ele não falou. Tal. É o próprio Vitor Pereira. Então, como eu falei, é lamentável. Faltou coragem para ele ali. Faltou um pouco de hombridade, como o Léo falou. Eu falei antes assim, mas o Léo foi mais perfeito no exemplo. Pô, o cara, não é a moça, né, a Tatiana. A Tatiana apenas está passando para ele do que ele foi chamado. Sim. Você foi chamado de mentiroso. E ele ficou quieto, ele assumiu. Não, tranquilo. Não, vou ficar quieto. Sabe? Tem que ter um pouquinho mais de hombridade nesse sentido, de chegar e falar olha, vem cá, deixa eu conversar, eu vou explicar todas as possibilidades. Ele não precisava e acabou. explicar antes.